Finanças e comercial, tema clássico. Como é que é isso dentro das empresas? Um financeiro um pouco rígido, um comercial um pouco liberal demais, mas aí a gente vê assim, às vezes, uma estrutura de um formato isolado, onde não se falam, e aí é um grande problema. Por quê? Comercial pensa, quero vender, quero faturar, tá certo. E, em contrapartida, o financeiro, quero controlar, quero vendas com lucratividade. Como unir essas duas coisas? Como isso acontecer com departamentos que de repente trabalham isoladamente, não tem uma boa comunicação, mas no final de tudo, o que vale é a linha final. É isso que nós vamos falar aqui. E eu quero que você compartilhe, porque esse tema é demais. E aí, Melo? Como é que a gente faz? Porque a gente chega nas empresas, a gente vai lá ver, poxa, o faturamento não está acontecendo, as coisas não rolam, e o financeiro fala, poxa, não tem venda, o meu comercial só dá desconto, não traz nada que tenha margem. Olha só, quantas crises a gente já pegou assim, não é verdade? Com certeza. E E eu acho que acho que é normal e é uma coisa que não deveria não existir. A gente deveria continuar deixando o financeiro e o comercial brigarem. perfeito. Só que existem soluções para você conseguir fazer com que a linha final não seja afetada por isso, Que é né? sobre isso. Que uma delas é a meta do comercial, ela tem que ser uma meta diferente da meta financeira. Então, quando você estipula uma meta dentro da sua empresa, a meta financeira, ela é uma meta que realmente eu preciso ter aquele resultado no final do mês. Então, a meta comercial, ela é sempre maior do que a meta financeira. Por quê? Porque o comercial ele tem que ter espaço para poder dar descontos, para poder fazer negociações diferentes, etc. Se você colocar a meta financeira e a meta comercial exatamente igual, essa briga vai ser um problema. Porque o comercial está sempre fadado a querer vender mais e Sim. o financeiro sempre a controlar. O que vai acontecer? Um problema entre as duas áreas. Exatamente. E aí, vamos falar de controle da parte financeira. O controle ele tem que ser de forma democrática. Por quê? Quem tem relacionamento com o cliente? É o É o comercial. comercial. Ou seja, então não dá para ser tão rígido nos controles, de forma que eu bloqueie o crescimento da empresa, de forma que eu bloqueie que esse vendedor que tenha lá todo o ânimo, tem relacionamento com o cliente, ele não consiga vender. Ou seja, tem que ter critérios de descontos, de comissão, até onde ele pode chegar com a margem. E quem dá esses parâmetros, sim, é o financeiro, porque ele entende a linha final, porque ele tem que olhar. Só que veja, a visão que o financeiro tem de margem de cada serviço vendido, ou de cada produto vendido, ela também tem que ser comunicada para o comercial, para que aquele faturamento que está chegando, aquela venda que está acontecendo, efetivamente chegue com lucro. E aí que é uma boa discussão. É isso aí. Porque assim, existe uma máxima da área comercial que é: você quer não ter prejuízo, é só você não vender. E aí você vai ter lucro zero, você vai ter resultado zero. Então você não teve prejuízo. Só que o grande problema é que você não pode desmotivar o comercial. E o Exatamente. comercial precisa estar sempre sendo motivado. Por quê? Pela comissão dele. O comercial vive para a comissão. Quer dinheiro no bolso. E um grande problema das empresas hoje é tentarem fazer com que o comercial tenha um fixo, vamos dizer assim, maior do que o variável, Aí é para onde tem poder um grande segurar. perigo. Esse nós temos um problema sério, né? Que esse Sim. pode ser um próximo vídeo nosso, né? Para a gente Ah, poder muito falar sobre isso. bem. Mas, voltando ao tema, o comercial precisa ter metas agressivas para poder conseguir trabalhar. E o financeiro precisa ser um pouco mais democrático em relação às coisas, ou seja, precisa dar Ferramentas. ferramentas para que o comercial trabalhe. Exatamente. Simplesmente falar para o comercial, ah, não pode ser feito assim, e ponto, e não dar nenhum tipo de solução, você está matando o Não, comercial. e quer ver? E as empresas também que têm que fazer análise de crédito, que nunca liberam o crédito. É isso. É muito complexo, É. né? É lógico. O financeiro, ele tem que ter esse cuidado, ele é o que senta no cofre, tá tudo certo. Só que veja,
a empresa precisa crescer com sustentabilidade. Aí é a visão que ele tem que trazer de forma muito mais adequada e trazendo a amplitude das informações do porquê, como ele deve vender ali. E é lógico, né, um bom comercial, ele vai ter as suas artimanhas, ele vai ter todo um bom relacionamento. E agora, mais do que nunca, né, falando um pouco agora, trazendo um tema bem aí atualizado, falando da reforma tributária, você comercial, você precisa pensar também nisso, né, Melo? Com certeza. Porque um comercial que vai trazer agora vendas para a empresa, ele precisa pensar também quem é esse cliente que ele está vendendo. Ele está dentro dessa reforma tributária? Como é que ele está atuando dentro da reforma tributária? São temas que a gente vai trazer, porque isso vai mudar tudo em 2027. Com certeza. Até porque a forma que os clientes vão comprar, eles vão olhar muito o fornecedor, a maneira que o fornecedor trabalha nessa parte tributária. Por quê? Porque ele vai se creditar de muita coisa. E isso vai fazer diferenciação no preço. Exatamente. Então, o mesmo preço de um fornecedor que não trabalha corretamente com o regime tributário novo e um outro fornecedor que trabalha corretamente, eu vou ter mais crédito desse fornecedor que trabalha corretamente. Perfeito. Então, se a empresa não estiver preparada para isso, eu perco competitividade. Ou seja, aquilo que eu estou comprando, ao invés de ser crédito na minha empresa, vai passar a ser custo, porque ele vai ter que pagar um imposto. E olha só, tem muitas regras que vão acontecer aí no meio do caminho e isso tudo muda. Então, será que o embate vai ser maior? Olha só, nós temos novos capítulos dessa versão aqui também, e isso tudo pode mudar. E aí, Melo, qual é o caminho, né? Porque nesse momento atual, a gente precisa fazer com que esse conflito, ele realmente possa ser estabilizado, não é verdade? Então, nós temos aqui um financeiro democrático, né? Não tão rígido, mas que coloque as regras na mesa de forma clara e objetiva, mas também bem direcionada, Sim. né? E o comercial que participe do financeiro. Boa. Que olhe para o financeiro também, que não simplesmente pense na meta comercial, que ele olhe também qual é a saúde, o que isso vai trazer de saúde para a minha empresa. Boa. Saúde, uma boa palavra. Saúde financeira. Ou seja, a gente tem um faturamento que traz rentabilidade. Né? E aí, como é que está na sua empresa? Está um embate forte, comercial, financeiro? Olha, o que nós encontramos de empresa e na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, esse é um embate diário. Mas veja, tem solução, tem caminhos, um financeiro estratégico pode mudar tudo na sua empresa e trazer regras claras, direcionamento democrático, de forma que a coisa não fique rígida, mas a tua empresa possa crescer com mais sustentabilidade. Compartilhe este vídeo, vai fazer toda a diferença para o teu aprendizado e para outros também que precisam.